Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia, mais uma quinta-feira com vocês. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada a todos pela audiência, por estarem nos ouvindo. Eu sei que tem gente até de Washington, nos Estados Unidos, ouvindo a gente, olha que legal. Estamos bem internacionais. Espalhe aí a nossa rádio, compartilhe, reze com a gente, escute os nossos programas. Tem uma comunidade brasileira bem grande aí nos Estados Unidos, né? Então pode ir espalhando que a gente conta com você, com a sua ajuda, o seu apostolado. Queridos, essa semana eu pensei em fazer com vocês alguns comentários sobre as pequenas virtudes do lar. Eu já comentei, talvez alguma no passado, lá um ano atrás, sobre esse livrinho aqui que eu até trouxe, chama As Pequenas Virtudes do Lar, do Georges Chevreul. Para quem estiver acompanhando no Insta, no YouTube, no Face, que dá para ver, né? Se você estiver na rádio, tranquilo, não precisa ver porque não tem imagem. Eu só estou mostrando o livro para caso quem queira comprar ou dar de presente, que é uma ideia bacana, viu? A gente tem que saber presentear essas coisas, viu? Em vez de ficar dando um monte de tranqueirada, a gente pode dar um livrinho legal para uma pessoa. Esses livrinhos curtinhos, eu gosto muito dessa editora que é a Quadrante. Tem os livros muito bons e são curtinhos. E acho que isso anima o povo. Linguagem simples, né? Porque você não vai dar um tratado de teologia, um tratado de doutrina católica, né? Para as pessoas. Mas livros, assim, que trazem uma linguagem acessível e são curtinhos, acho que estimulam a pessoa, né? Mesmo aquela que não gosta muito de ler, ela sabe, nossa, o livro é curtinho, então eu vou mandar ver porque eu vou conseguir terminar. Esse eu termino. Mas, enfim, o Georges Chevreul, ele tem esse livro, As Pequenas Virtudes do Lar. E eu gosto muito. Eu até já gravei vídeo no meu YouTube sobre essas pequenas virtudes. E é muito bom estar relembrando. Aí eu pensei de fazer uma série de programas com vocês sobre eles, sobre essas pequenas virtudes. Então, vai dar aí 2 ou 3 programas que eu vou estar falando sobre essas pequenas virtudes do lar. E você que pode compartilhar então com seus amigos, você que quer dar uma dica aí de uma coisa boa, né? São as virtudes o que realmente faz a diferença no nosso dia a dia, né? Que é viver o evangelho na prática, né? Na verdade, isso são as virtudes, né? O Chevreul, ele fala mesmo aqui, né? O lar não é um lugar para discursos sábios e um pouco abstratos, mas para uma linguagem muito elevada e muito simples, a própria linguagem do Evangelho. Então, muitas vezes, em casa, a gente tem, de repente, filhos que não se interessam pela fé, pela igreja, filhos que estão afastados, o marido, a esposa, os avós, sei lá, né? Pessoas do nosso entorno. Às vezes até gente que tem funcionário que trabalha junto, né? Colega de trabalho, né? A gente não consegue muito passar a fé, os nossos valores através assim, de palavras, de discurso para essas pessoas, porque às vezes rola um bloqueio, né? Imagina um filho adolescente, né? Por isso que é tão importante você plantar a sementinha quando é pequenininho, né? Quando eles são mais velhos, daí às vezes eles entram naquela fase de querer se autodeterminar e abominam tudo que os pais falam. Então parece que quanto mais se fala, pior é, né? Mas tem uma linguagem que é a linguagem do amor, a linguagem das virtudes, que é a linguagem do Evangelho, né? Você não precisa ficar explicando sobre o valor do sofrimento de Cristo na cruz, fazendo um mega discurso nas suas refeições em família. Mas você, com a sua conduta, você dá o exemplo. Porque mais do que a gente ficar explicando quais são os 10 mandamentos, os sacramentos e tal, a gente viver o evangelho no dia a dia, isso faz a diferença, porque as pessoas vão captando o seu testemunho. É aquela coisa, ela não sabe por que
mas ela sabe que você é diferente. E por que você é diferente? Óbvio, por causa da fé, mas porque é uma fé prática, é uma fé viva. Então você não precisa estar rezando em voz alta, você não precisa ligar a TV na Canção Nova, ou colocar na Rádio Restauração assim, no volume máximo, né? Para toda a casa ouvir. Não é isso. Você pode fazer suas orações, você pode escutar a gente, mas com discrição. E se você der um exemplo no dia a dia dessas pequenas virtudes do lar que eu vou falar para vocês, isso vai fazer uma grande diferença. Eu dei esse exemplo, né, de ouvir a TV, porque eu sei que tem muitas mães que fazem isso, né? Quer que o filho volte para a fé, o filho larga a droga, aí pega e liga a TV, ou mesmo pode ser com a rádio, né? Liga a rádio e fica o dia inteiro assim, aquele volume máximo, ouvindo novena, ouvindo programas. São programas edificantes. Por exemplo, o meu aqui. Você pode estar ouvindo isso, mas, gente, não é isso que vai converter seu filho. Não é isso que vai mudar. Às vezes a pessoa vai ficando até com mais raiva, porque ela vê que você está querendo tanto ir na marra, né? Não é na marra. E às vezes você está lá com a TV ligada e rezando, o terço da misericórdia. E são coisas belíssimas, mas se você não olhar para o lado, não souber fazer um obrigado, não souber prestar um serviço com amor para aquele seu filho, para aquele seu esposo, você não vai converter ele. E a verdade é que a gente também não converte ninguém, né? O Espírito Santo, né? Então a gente tem que também confiar muito no Espírito Santo e nos tempos, né, de Deus. Então, óbvio, você vai passar algum programa, você vai compartilhar os nossos programas para os seus amigos e tal, mas o que mais importa é você viver discretamente no seu dia a dia essa fé. Tá? Não estou falando que você tem que rezar o terço escondido, não é isso. Mas estou falando assim que não é enfiando goela abaixo, sabe? Tem famílias que eu já ouvi falar, né? Por isso que eu estou falando para vocês, tá? Que eu já ouvi falar de gente que senta para almoçar na cozinha, tem a TV e fica vendo programa da Canção Nova. E a família tinha que estar ali conversando naquele momento. Esse é o apostolado, né? E não ficar ligando em novena na hora da refeição, por exemplo, aquele lugar que você tem que estar com seu filho, que você quer deixar o lar atraente, né? Que você quer que ele converse com você, então não é o momento de ficar pondo novena, né? Por mais que você queira, mas eu queria tanto que meu filho rezasse comigo e tal, mas não é assim, gente, a oração ela tem que vir do coração, não é enfiar a goela abaixo, né? Não adianta você ligar a TV e deixar lá, né? Então calma, né? Vai com calma, né? Óbvio que eu estou dando esse conselho, um conselho geral, tá? Tem casos e vocês sigam a consciência de vocês, é só uma ideia aqui para vocês refletirem, tá bom? E sempre busquem uma orientação espiritual específica para o caso de vocês, busquem um sacerdote, um diretor espiritual, padre Divan, alguém lá da paróquia Santa Rita, ou da paróquia de vocês, mais próxima, que sempre tem gente disposta a ajudar. Mas, enfim, então essas pequenas virtudes do lar, elas constroem o lar. E isso, se você colocar em prática, é muito mais eloquente do que muitas palavras que a gente poderia falar. Fala muito mais. Você saber dizer um obrigado, você ser sincera, você ser discreta. E assim eu vou enumerando cada uma. No lar de Nazaré, haviam virtudes, é óbvio, né, gente? Era um lar virtuoso. Então, era um lar onde não havia fofoca. Eu não imagino Nossa Senhora falando mal de Santa Isabel, né? Ninguém imagina, porque não existia, ela era imaculada, né? E por mais que a gente tenha essa tendência ao pecado, né, por causa do pecado original, a gente, ao mesmo tempo, tem a graça de Deus para lutar contra esse pecado. Então, a gente pode cultuar um ambiente virtuoso no nosso lar. De repente, a gente escorrega também, né? Fiquem bem tranquilos, porque tudo que eu vou falar aqui são ideias, é a nossa meta. E a gente, como ser humano, às vezes escorrega na meta. Pega e, sei lá, pode ter um dia que cai numa fofoca. Mas tudo bem, o que importa é você ter consciência disso e bola pra frente, ó, fazer o propósito, não vou mais falar mal da vizinha, não vou dar esse mau exemplo na frente dos meus filhos, né? E pronto, sabe?
Não fiquem também muito na neura achando que, nossa, mas minha casa tá toda errada, eu tô desgraçado, porque, né? Nossa, aqui em casa é horrível, já estraguei tudo desde o princípio. Não! Gente, é luta, tá? Tudo luta. Então, essas pequenas virtudes do lar, elas são muito simples de colocar em prática. Mas, óbvio, você tem que querer e você tem que conhecê-las. E é esse o meu papel aqui de dar a conhecer essas pequenas virtudes, fazer você refletir. E aí é interessante, todo ano, você pegar e reler, ter esse livrinho, se você puder comprar o livrinho do Georges Chevreul, leia, consulte, reflita, sabe? Dê a conhecer, porque é interessante a gente estar sempre se examinando quanto a isso. Então, a religião, a gente tem que ter claro, ela deve reger toda a nossa vida. Toda a nossa vida. A gente não tem uma religião da boca para fora, a gente não é boazinha da porta para fora, né, de casa. Cheguei em casa, eu mando, eu desmando, eu xingo o marido, eu xingo os filhos, xingo a esposa, eu sou preguiçosa. Não, a religião não é isso, né? Aliás, às vezes é esse um contra-testemunho que os cristãos dão, né? Achar que a gente tem que ser maravilhoso só para os outros. Não, eu tenho que dar glória a Deus, eu tenho que ser boa para Deus, né? É para Deus, não é para os outros. Eu não tenho que merecer aplauso, eu não tenho que querer o aplauso do padre da minha paróquia. Eu não tenho que querer só aplauso, querer o aplauso dos colegas de trabalho, falar, nossa, como a Isabela é boa, nossa, olha. Não, eu tenho que ser boa para Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Eu não tenho que agradar o padre. Eu não tenho que agradar meus colegas. Eu tenho que agradar a Deus. Certo? Lógico, né? Sabendo fazer com tudo. Eu tenho um monte de medo de vocês interpretarem errado e falar assim, então não tem que fazer o que o padre manda, né? Tem que fazer o que Deus mandar. E às vezes a pessoa, ela pega essa ideia, uma ideia boa, e ela distorce tudo, né? E fala, não, mas Deus mandou rezar em casa, então eu vou rezar em casa, não vou na missa. Não é isso, gente, tá? A gente tem que seguir todos os preceitos da igreja, querer ter uma vida santa e tudo isso. Não estou falando como você tem que ser boa para Deus que você não vai seguir os conselhos dos outros, não é nada disso. Só estou falando que às vezes a pessoa é uma excelente paroquiana, por exemplo, tem um monte de atividades lá na paróquia, mas não tem tempo para ficar em casa. Não é uma excelente mãe. Ou não é uma boa esposa, não é uma boa dona de casa, não é um bom marido, né? Chega em casa, trabalha lá, sirvo lá na missa, ajuda o sacerdote. Nossa, esse ministro é exemplar. Chega em casa do patada da mulher, por exemplo, não é? Chega em casa e fala, agora eu tô cansada porque eu fiquei lá na missa e tal. Gente, não é isso. Eu tenho que ser bom para Deus, eu tenho que dar glória a Deus, né? E fazer o máximo de todas as circunstâncias da minha vida, né? Porque se eu estou nessa circunstância de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, né? Eu estou dando glória a Deus. Com essa esposa que eu tenho, com esse esposo que eu tenho, com os defeitos dele, com os defeitos dela, porque eu escolhi. E Deus permitiu, Ele viu, porque Ele sempre vê, antes de mais nada, Ele vê os meus defeitos, vê os defeitos daquela outra pessoa. Ele permitiu que eu escolhesse. Ele viu que eu estava escolhendo, eu estava escolhendo a fulaninha, com os defeitos dela. E Ele permitiu. Então, esses defeitos, aí que eu vou ter que fazer o máximo, sabe? Para tolerar, para amar o meu cônjuge, amar minha esposa com os defeitos, amar os defeitos. Porque vocês sabiam que até os santos têm defeitos, né? Defeitos. É interessante. Isso que eu li de uma vez, né? Assim, olha, pecado não, mas defeito até os santos tinham. Pecado não, mas defeito. Tem um que é mais falante, que pode ser um defeito, né? Mas às vezes não é pecado, não é um pecado. Você ser mais falante se não estiver fofocando, obviamente, né? Se não estiver cometendo pecado.
Mas às vezes numa convivência, você, puxa, meu fulano fala demais. Mas, quer dizer, isso não impede a pessoa de ser santa, entende? Se não for pecado. Então, entendam isso, né? Então, a gente tem que fazer o máximo de todas as circunstâncias e dar glória a Deus em todos os momentos da nossa vida. Então, ter uma vida íntegra. Ser a mesma pessoa na paróquia, fora da paróquia, no meu trabalho. Uma pessoa que é legalzona no trabalho e é um horror em casa, chega em casa carrancudo, com raiva, não é uma pessoa íntegra. Tá faltando Deus aí, tá faltando Deus no seu coração. E essas virtudes podem ser aí a portinha de entrada, aí onde o Espírito Santo vai começar a iluminar a sua razão, iluminar a sua cabecinha aí para ir mudando esses pequenos hábitos, né? Então, São Paulo, vamos lembrar aqui o que ele disse, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, vejam, não tem pequenas coisas na vida do cristão, porque tudo é importante. Então, fazer uma comida, limpar um banheiro, fazer um serviço, sei lá, varrer um negócio que você fala, nossa, mas que serviço insignificante, qualquer um faz, né? Qualquer um pode varrer, né? Ou qualquer um pode trocar a fralda de um bebê, né? Não interessa, isso aí não é insignificante. O fato de eu comer não é insignificante para Deus, porque se eu estiver voltada para Deus, tudo isso pode ser para a glória de Deus, né? Então, gente, vamos transformar a nossa vida cotidiana em um momento de viver o Evangelho, um lugar de apostolado, de muito amor, né? Sabendo que então Deus colocou, né, colocou-nos em alguns lugares, no lugar onde a gente está, pela sua providência, né? Eu acho bonita essa frase aqui que ele fala, né? Deus marcou o encontro conosco no lugar em que a sua providência nos colocou. É lá que o encontraremos com certeza, no meio das nossas obrigações cotidianas. Então, Deus, ele não espera que você seja santo quando você tiver aquele encargo na paróquia, quando te convidarem para ser ministro, quando te convidarem para ser diácono, né? A gente estava falando aqui do novo programa da rádio que vai ter, né? Então, Deus não espera que você seja santo lá. Não espera que você seja santo quando você tiver filhos, quando você for viúva. Não, é agora, é nessa doença. Deus não espera que você seja santo se você estiver super agindo, estiver, sei lá, fazendo um programa aqui na rádio. Deus quer a sua santidade, às vezes aí acamado, doente, com um câncer, com diabetes. É isso, porque Deus permitiu essa doença. Ele não quis, mas Ele está permitindo. E tudo é ocasião de encontro com Ele. Tá? Então agora a gente vai falar sobre a primeira das pequenas virtudes do lar. Lembrando que todas essas virtudes, elas decorrem de qual grande virtude? Da virtude da caridade, tá? Que é o amor, né? Na verdade, no cristianismo que veio esse sentido do amor, que a gente tem a caridade. Quando a gente dá uma esmola, a gente chama de caridade. Né? Por quê? Porque eu amo meu irmão. Né? Eu vejo Cristo nele. Se eu não vejo, eu tenho que me esforçar para ver. Né? Eu peço essa graça, né? Ou eu dou mesmo assim, falo, Senhor, estou dando sem ver, mas o Senhor vê, então né? Então, direciona isso, né? Mas, enfim, então, todas essas pequenas virtudes, elas decorrem da grande virtude da caridade. São como pequenas pérolas, né? Você vai vivendo, você faz um lindo colar para Deus. Porque é isso. Não espere coisas grandes da sua vida. Faça bem feito o pequeno. Então, a pequena virtude que eu quero comentar em primeiro lugar com vocês é a virtude da cortesia. O que é uma pessoa cortês? É uma pessoa educada. Sabe quando ela tem aquela palavra, né? O que é esse negócio? Cortesia da casa, né? Quer dizer, é como se falasse, a casa está te dando de presente, é um presente, né? Então, a pessoa educada, ela é um presente nas nossas vidas, uma pessoa cortês, né?
A pessoa polida, sabe o que significa pessoa polida? É igual uma pedra, né? A pedra polida. Ela não machuca as outras, né? Ela não tem aquele monte de pontinhas, ela tá polida. Ela rola macio, assim, né? E uma pessoa bruta é o contrário de uma pessoa polida. Veja, uma pedra bruta, né? Ela não é polida. O que é pessoa bruta? É a pessoa que é cheia de espinho ali, cheia de pontinha, né? Onde você pega, você vai pegar aquela pedra, ela te machuca, ela te arranha. Você não faz um colar da pedra bruta, porque ela vai arranhar você e tal, né? Não, você vai polir a pedra para daí fazer um colar, não é verdade? E a pessoa bruta, no dia a dia, ela te espinha. Ela é grossa com você gratuitamente. E a pessoa polida não, ela é agradável. Você quer estar sempre carregando, você quer ficar perto daquela pessoa, porque ela é polida, né? É gostosa de ficar perto. Então, o que é essa virtude da cortesia? É você se esforçar para ter uma atmosfera legal ao seu redor. Então, o que é uma atmosfera legal? Gente, pensa, quando você faz cara feia, você faz um bico pro seu marido, você não responde, você franza a sobrancelha, isso é uma atmosfera legal? Não, né? Na verdade, quando a gente tá assim, o marido não quer ficar perto, a esposa não quer ficar perto. Todo mundo fala, né? Se tiver alguém pra cochichar, vai falar, ixi, nem chega perto, olha a cara dela, olha a cara dele, né? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim. Como é que você quer tornar atraente a sua vida, o seu exemplo? Se você não torna atraente a sua pessoa, né? Se ninguém quer ficar perto de você. Por exemplo, ela está rezando, aí ela fica lá com a super carrancuda. E quem nunca fez, gente? Não estou falando que ela não fez, não. Que algum dia não tenha feito, não. Né? De você estar rezando e ver uma criança e te interrompe, você vai, né? Faz aquela cara horrorosa, né? Às vezes escapa, mas a gente tem que lutar para que isso seja cada vez menos frequente. E a gente consegue. É ter consciência, tá? Se eu todo dia que eu rezo, alguém me interrompe, eu olho com cara feia, com aquele olhar fulminante, né? Se alguém me interrompe, eu vou lutando. Depois isso vai virar, sei lá, uma vez por semana vai escapar. Mas nos outros dias eu vou fazer um esforço, né? Eles vão ver que assim, a pessoa está rezando por amor, não por, né, com raiva, né? Se a gente está rezando, o outro interrompe, a gente já olha com aquele olhar de ódio, quer dizer assim, cadê o amor nesse terço aí que você está rezando, né? Você está só exalando ódio, né? Mas enfim, então vejam, uma pessoa polida, né? Uma pessoa polida, você não tem medo de pedir um favor para uma pessoa polida, porque ela sabe que se ela não puder fazer, ela vai te falar com amor. Olha, agora eu não posso, agora eu me comprometi com aquela atividade, não vai dar para te ajudar. Mas é diferente de responder assim, sai daqui, já cansei de falar que não. Quando a pessoa fala assim, as pessoas param até de pedir coisa para ela, né? Fica todo mundo evitando, não, vai você, eu que não vou, né? Todo mundo quer fugir, porque sabe que ela vai espinhar, né? Ninguém quer ficar perto, ninguém é masoquista, né? Ninguém quer sofrer à toa, ninguém quer chegar perto de uma pessoa assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso em casa. Chegar em casa, tentar sorrir. Às vezes a gente está com raiva do marido, às vezes a gente está com raiva da esposa, né? E acontece, mas a gente pode colocar na nossa cabeça, sabe? Aquilo que eu tô brava, vou deixar quieto. Vou falar com ele depois, vou falar com ela depois. Vou tentar sorrir aqui, vou fazer um esforço para ser agradável. Que imagina se eu ficar com raiva do meu marido, né? Um exemplo aqui. Ficar com raiva do meu marido. E daí eu só dou patada nele. Eu vou abrir as portas da comunicação pra gente resolver esse problema que me deixou com raiva, né? Ou eu vou fechar? Eu vou estar ajudando meu marido a melhorar, né, ajudando a nossa situação a melhorar, ou eu vou estar afastando? Eu vou estar afastando. No longo prazo, tem até pecados graves que acontecem por causa dessas faltas em casa. Porque às vezes você pode estar colocando sua esposa ou seu marido numa situação, estou falando agora bem da questão conjugal, tá? Porque a gente é mais nítido da gente ver, né? Você pode estar colocando seu esposo
ou sua esposa numa situação até de risco de adultério por causa disso. Chego em casa, ele fica me espinhando, vou sair com as minhas amigas, por exemplo, né? Mulher não é tanto disso, mas acho que é mais homem, né? Mas pode acontecer. Não quero ficar em casa, porque eu chego em casa, esse cara bruto tá me dando patada, não olha pra mim, tá infeliz, é mal educado, franze a sobrancelha pra tudo que eu faço, franze a testa, faz cara feia, faz um mico, né? O marido é a mesma coisa. Quantos homens aí ficam em bar, dia de semana, se passa, eu acho isso incrível, né? Falo, meu Deus, parece que não tem nada pra fazer. E a maioria deles tem mulher, tem esposa, tem filhos. Eu não tô falando que não é o problema, não é da pessoa, né? Eu acho que o problema é da pessoa, porque se a pessoa tivesse também o desejo de ser santa, ela não ia estar no bar, né? Quinta-feira à tarde, ou sei lá, né? Ou quinta de manhã, né? Se bobear, tem gente no bar do seu horário, né? Se a pessoa quiser ser santa, ela não tá no bar dando ocasião, né? Pro pecado. Mas um pouquinho de culpa, talvez tenha ali a família, sim. Porque a hora que você vê que tem uma pessoa mais fraca na sua família, você vê que você tem um filho seu que é mais fraco, que tá titubeando na fé e tal, tá num momento difícil, você vai dar patada nele para ele querer ficar mais na casa daquele seu amigo que é má influência, por exemplo? O seu marido chega em casa, você espinha, ele vai fazer de tudo para ficar longe de casa. Aí ele vai pro bar. Aí no bar vai fazer o quê? Fofoca, vai beber, né? Vai ver mulher bonita ou feia também, porque quem bebe também não enxerga se é bonito, se é feio, não interessa. Vai pôr a pessoa, às vezes, em ocasião de pecar, porque você tá com a cara feia em casa. Então veja que são pequenas virtudes que têm grandes consequências, né? Uma mãe, toda vez que os filhos, sei lá, chega um amigo em casa, né? Convida um amigo, chega lá, minha mãe tá me olhando feio. Você trouxe seus amigos de novo, que saco, agora eu vou ter que fazer, sei lá, tinha planejado comida para 4, agora eu vou ter que fazer render, vou ter que mudar tudo o cardápio. Se olha feio, fica com raiva, o que vai acontecer? Os filhos param de trazer os amigos. Só que eles param de ter amigos? Não, às vezes eles vão lá na casa daquele amigo que você não quer. Começa a fugir da sua casa. Aí você não tem mais controle, né? Por quê? Né? E vejam, eu fico sempre, né, preocupada de vocês não entenderem errado. Não quer dizer que também eu tenho que aceitar todos os amigos do meu filho, que eu tenho que fazer cara bonita pra tudo, né? Mas é questão de conversar. Chama seu filho num canto e fala, filho, você trouxe seu amigo aqui sem me avisar, eu vou dar um jeito. Não faz mais isso, me manda uma mensagem, ou vamos combinar, porque também todo dia não dá, né? Você trazer amigo, eu quero conversar com você. Então, você pode bolar um esquema, mas não precisa ficar espinhando, entendem? É isso que eu tô falando. Porque às vezes quando a gente espinha, a comunicação ela sai torta e ninguém quer ficar perto. Então, o que é a cortesia? A virtude da cortesia é a educação. É tratar a pessoa da sua casa com educação. Como você trata um estranho. Que, na verdade, né, é o contrário, né? A gente sempre trata melhor os outros, né? Pra quê? Né? Sendo que as pessoas mais importantes da nossa vida estão ao nosso lado. Então, se chegasse uma visita sua de última hora em casa, o que você faria, né? Você ia botar um sorriso no rosto, ia para um canto e respirar fundo e vamos lá, né? Agora eu vou dar um jeito, né? E por que a gente não faz isso quando é uma pessoa de casa que chega, né? Não custa. Não custa tanto, né? Não custa mais do que custaria se fosse um estranho. Então, cortesia no lar é isso. É fazer uma atmosfera agradável. É ser educada como você é educada com as suas amigas. É não falar gritando com o outro. Isso é uma falta de cortesia tremenda, né? Me dá aquele negócio, né? Cortesia é falar, por favor, você me dá isso, por favor. E ter paciência. E pedir a Deus, é óbvio, né? A gente pede a Deus, né?
porque as nossas forças são poucas, né? A gente depende da graça de Deus, sim. Ai, meu Deus, dá-me paciência, eu já pedi 1000 vezes para essa pessoa, não, sei lá, deixar a tampa do vaso levantada, ou deixar a pia toda molhada, já pedi 1000 vezes, mas me dá paciência, eu vou falar de novo. Meu bem, olha só, vamos lá no banheiro. É isso, respirar fundo. E cortesia também implica em você esperar, você estar calma também para falar, né? Porque na hora da raiva, na hora que você viu aquele banheiro lá todo molhado, lógico que você vai espinhar. Então espera um pouquinho, tá? Se vai ter que limpar o banheiro, não interessa se é daqui a 10 minutos, ou não precisa ser agora. Espera 10 minutos, se acalma, respira fundo, toma água. Aí chama a pessoa e fala, olha, filho, olha, marido, olha, esposa, sei lá. Quando for usar o banheiro, não precisa fazer essa lambança, né? Ou deixa lá em casa algum problema das crianças nunca pendurarem a toalha no lugar. Elas enxugam a mão e largam assim em cima da patente, largam assim, eles caem no chão, a toalha que eu acabei de pôr. Então, esperar um pouquinho, chamar, né? Então, quer dizer, ser cortês não quer dizer que você vai largar a mão e falar, não, ela é daquele jeito. Não, porque a gente tem o dever até de educar, e a gente quer uma vida mais harmônica, né? E se é uma coisa que te tira a paz, né? A pia fica toda molhada ou alguma coisa, se te tira a paz, você vai se exercitar para controlar, né? Se controlar, ter paz naquele momento, mas ao mesmo tempo você pode educar, né? E deve educar. Até o marido, a esposa, deve educar. Mas educar com paciência, né? Não falar com raiva, né? Senão a mensagem nem é captada. Então, essa é a virtude da cortesia. E antes da gente ir para o intervalo, falando em toalha, vocês sabem que vocês podem ir nas cenas de casa. A cena de casa está patrocinando nosso programa, né, Luciano? Né? Continua. Então, vão nas cenas de casa, comprem o enxoval de vocês, renovem as coisas, deixem a casa bonita também, porque detalhes de cortesia em casa, ter uma casa bonita, agradável, todo mundo gosta, né? Fiquem por aí e a gente vai fazer um intervalinho e eu já volto falando da próxima virtude. Pisadas, puedo ver que fue Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores. Oh Señor, en nuevo paraíso, delicada niña, se ha rasgado el cielo. Tus manos recogen con tu suave velo los restos mortales al pie de la cruz. Te despedazamos a tu buen Jesús. ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde San José? ¿Qué hay de los pastores, pueblo de Belén? Tu Hijo Salvador, dime qué consuelo doy a mi Señor. Si mi cobardía volvieras valor y tantos pecados en una oración, si pudiera en algo llevar esa cruz, ser en el Calvario el amor de Jesús. En tus soledades ya no llores tanto, dame tú la fuerza, el Espíritu Santo. Piedad, fe segura, Madre de Jesús. Fuerza, valentía, si llega mi cruz. Cuando yo recorro mis pisadas, puedo ver que fue
Dios quien lo quiso, que me enternecieran tus dolores, oh Señora nuevo paraíso. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarin. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Queridos ouvintes, voltamos aqui com o nosso programa falando sobre as pequenas virtudes do lar. E antes de eu continuar, então já falei das cenas de casa, espero que vocês conheçam a loja, passem lá. E preciso falar também dos nossos amigos fiéis, os amigos da rádio. Se você não é um amigo da rádio, venha ser nosso amigo, venha fazer a sua contribuição. A gente espera pela sua contribuição, a gente precisa desse dinheiro, a gente conta com isso. Óbvio que você contribui também, de certa forma, com a rádio, ao difundir a rádio, ao espalhar, né, o nosso link, o nosso app. Vocês podem baixar o app para ouvir a rádio, né? É gratuito. Mas dinheirinho ajuda a pagar as contas, né? A gente também tem conta de luz, energia, precisa de equipamentos, precisa pagar o salário das pessoas que trabalham aqui na rádio. E como a rádio não tem fins lucrativos, a gente conta com essa ajuda, né? E a gente espera que você dê aí o que puder de coração para nós. E se alguém quiser um talãozinho aí para ter um controle melhor, peça para a gente que a gente distribui. Então, falando das pequenas virtudes, né? Falei primeiro é a cortesia, agora eu vou falar da gratidão. Na realidade, a gratidão, se você pensar, né? A cortesia é ser polido, ser educado, a gratidão já estaria inserida nela, né? Mas o autor, ele fez questão de fazer um capítulo separado para a gratidão, de tão importante que ela é, né? Então, assim, vai que as pessoas não captam que ser polido, ser cortês também é ser agradecido, então eu vou fazer um capítulo especial sobre isso. E ele fala, né, como às vezes é mais fácil quando você parece que é mais fácil a gente ser agradecido com gente que é de fora, né? E ele traz até o evangelho. Ele fala, lembra que Jesus curou 10 leprosos? E todos foram correndo, né? Os 9 foram correndo lá para se apresentar ao sacerdote, falar que estava puro e já poder voltar às suas obrigações cotidianas, né? Já voltar à sua vida normal, né? E só um voltou para agradecer, e esse um ainda era estrangeiro. Né? Ele fala, puxa, mas só você e ainda samaritano que voltou para agradecer. Olha só, Deus não passou despercebido isso, né? Então, é interessante isso na nossa vida. A gente agradece um favor que um amigo prestou, agradece, né, alguma coisa dos estrangeiros da nossa vida, digamos assim, né? Mas as pessoas ali da nossa pátria, da nossa casa, a gente não agradece, né? Desde até, me dá um prato de arroz, me passa a travessa, me passa, né? Me dá um guardanapo, né? A gente tem que agradecer, porque ninguém é obrigado. Aí você pode falar assim, mas ele também é obrigado, já que eu faço tanta coisa por ele, é obrigado. Mas tudo é favor, gente, tudo é favor. A gente pode ser agradecido. Quando a gente é cristão, a gente busca viver a nossa vida santamente, a gente percebe que eu tenho obrigação para com Deus, mas eu não posso obrigar ninguém a ter essas obrigações para comigo. Então, se eles fazem alguma coisa, eu sou agradecida. Tá? Se alguém me faz um prato de comida gostoso, eu falo, nossa, obrigado pela refeição. Nossa, obrigada, olha, esse arroz está uma delícia, eu posso agradecer. Também isso. Nossa, você limpou o banheiro hoje. Que maravilha, obrigada. E mesmo que eu tenha mandado, né? Mesmo que eu tenha mandado meu filho arrumar o quarto, eu posso agradecer. Nossa, filho, obrigado, viu? Você fez com esmero aquilo que eu pedi para você fazer. Né? Então, ao invés de falar, arrumou o quarto, não fez mais que obrigação, tô pedindo faz um mês... A gente pode falar, nossa, filho, obrigada. E mostrar nossa gratidão. Talvez isso deixe a pessoa mais animada para fazer da próxima vez e o menino não fique enrolando um mês
até arrumar o quarto, né? Porque vejam, arrumar o quarto já é chato. A hora que eu termino, a pessoa ainda me dá uma espinhada, né? Não fez mais que obrigação. Faz um mês. Bem que não ficou tão bom, né? Então, pra que vão perder tempo? Não pensa na cabeça do adolescente. Vai pensar isso, né? Dá maior trabalho, é chato e ainda vão reclamar. Então, não vão fazer. Agora, se eu for agradecida, quem sabe, né? A pessoa fica mais feliz de fazer, né? A próxima vez não vai enrolar 30 dias para arrumar o quarto, vai enrolar só 29. E um dia, vai arrumar na hora que você pedir, quem sabe, né? São pequenas lutas, né? E óbvio, a gente tem que ser agradecido também sem ficar esperando, né? Não vou ser agradecida também só para ele fazer. Também não é para ser maquiavélica, né? Não é para ser assim. Né? Falar, mas eu estou sendo agradecida e meu marido não muda, né? Não, também não é assim, né? A gente é agradecido porque a gente sabe que a gente não é a coisa mais importante do mundo. Né? Então, no fundo, uma pessoa que é agradecida, ela sabe que a vida dela não é a coisa mais importante do mundo, que ela não é o centro das atenções para os outros. É o contrário do egoísmo. Né? Quando uma pessoa ela se acha demais, né? Ela acha que ela é a mais importante da família, porque afinal eu sou a que mais trabalho aqui, ou eu trabalho fora o dia inteiro, ou eu trabalho dentro de casa o dia inteiro, né? Ou eu, sei lá, cuido da minha mãe doente, nossa, que cansativo, só eu que cuido. Então, quando meus irmãos vêm aqui, eu posso dar patada, por exemplo, né? Uma pessoa que cuida de uma pessoa idosa, né? Quando uma pessoa é agradecida, ela sabe que os outros têm seus problemas, que os outros têm suas vidas, suas lutas. É como se você valorizasse, no simples obrigado, você valoriza a luta dos outros. Quando eu não digo obrigado, é o contrário. Então, é como se eu dissesse, só eu que importo, nem vou agradecer porque não fez mais que obrigação. Todo mundo tem a obrigação de me ajudar, todo mundo tem a obrigação de dar para mim o que eu peço, né? É como se falasse isso, uma pessoa mal agradecida, né? Tanto que as figuras, as charges, sei lá, se vocês procurarem uma pessoa que não fala obrigada, é sempre assim, uma pessoa que tem uma coroa de rei, ela pode até não ser rei, né? Mas ela está se achando rei, né? Porque está achando que ela é maior que os outros, né? É a mais sofredora, é a que mais trabalha, está se achando mais em alguma coisa, né? Então, quando você é agradecido, você demonstra isso. Demonstra que você valoriza a outra pessoa, você valoriza o esforço da outra pessoa. E pode ser um esforço, assim, bem... um esforço pífio, né? Um esforço de nada, né? Passar o guardanapo, né? Me traz o guardanapo, me traz um copo d'água, né? Esforço, enfim, mas é um esforço, né? A pessoa largou o que ela estava fazendo. Mas se ela estivesse do lado do filtro de água, ela te trouxe uma água, então muito obrigada. Né? Ela não tinha obrigação de pensar em mim, né? E ela fez, então eu sou grata, né? Então, a virtude da gratidão, ela deve ser incutida nas nossas crianças desde pequeno. E no nosso relacionamento conjugal, a gente não pode perder isso de vista. Então, não é porque meu marido sei lá, a gente combinou que ele ia arrumar a cama todo dia, que eu não preciso agradecer. Mas eu faço a comida e ele não me agradece. Tanto faz. Se a pessoa não te agradece, o problema é dela. Você tem consciência disso, sabe? Você é a pessoa consciente no caso, né? Sempre falo isso, né? Porque se você ficar esperando, nossa, mas eu só vou tratar do jeito que me tratam, ninguém nunca melhora. Tem que ter alguém mais consciente que saia do ciclo, né, do furacão ali, do ciclo vicioso. Então, ele não te agradece de ter feito a comida, por exemplo, mas você agradece ele por ter passeado com o cachorro, arrumado a cama, né? Seu filho é mal agradecido, sua filha é mal agradecida, não te agradece as coisas que você compra, a bolacha que você comprou que eles gostam, né? Mas você agradece. Nossa, filha, obrigada por ter feito tal coisa. Obrigada por ter me ajudado nisso. Você agradece, você reconhece, você ensina pelo exemplo, gente. Que o exemplo vale muito mais, né? Do que 1000 palavras.
E aqui o Chevaux, ele até faz uma observação, né? A criança pequenininha, ela aprende a falar mais, né? Ela quer mais, né? Falar mais, ela aprende rapidinho. Agora, falar obrigado, quantas vezes a gente tem que ensinar para uma criança, né? A gente fala, fulano, agradece. Ganhou uma bala, agradece, fala obrigado, né? Então, parece que demanda mais esforço agradecer, né? Do que pedir. Por quê? Justamente, né? Agradecer é valorizar o outro. A criança, ela não faz isso sozinha. Porque quando a gente é pequenininho, a criança é normal, tá? Não é nenhuma patologia, é normal. A criança, ela é egoísta. Ela pensa nela. Por isso que os irmãos também estão sempre disputando, porque ele só pensa nele, na atenção que minha mãe tem que dar pra mim. Ele não pensa na atenção que minha mãe tem que dar pro irmãozinho, né? Pensa meu, mais. Ela vai pensar no biscoito dela, no bolo dela, né? Na comida dela, né? Óbvio, né? Aí a gente tem alguns adultos que são quase crianças, né? Infelizmente, que não saíram, parece que não saíram dessa fase. Mas, quando a criança, para ela ir saindo dessa fase, a gente vai ensinando ela. E agradecer é uma delas, é uma das formas. Porque quando você ensina a criança a agradecer, você está ensinando ela a olhar o outro. Olha, o outro fez para mim. Olha, então ele não tem obrigação, né? Então, assim, é como se é pedagógico, né? Você vai ensinando. Então, uma pessoa agradecida é uma pessoa que valoriza o outro. E tem outra pequena virtude aqui, que são as 3 primeiras, né? Que é a cortesia, a gratidão e o passar despercebido. Que ele fala que são as fundamentais, assim, de um lar cristão, tá? Passar despercebido, ela não é propriamente uma virtude do passar despercebido. Ele tem uma licença poética aí para inventar essa virtude, né? Como se fosse isso, né? O passar despercebido, ocultar-se, né? Mas elas andam juntas, porque você vê que são interrelacionadas, né? O que é o passar despercebido? É como Nossa Senhora, e ele sempre traz esses exemplos do Evangelho, por isso que eu estou trazendo para vocês verem, né? Tudo está no Evangelho, né? Como Nossa Senhora nas bodas de Caná, que não chegou lá na frente e falou, eu tô vendo que faltou vinho, né? Olha como eu sou importante, tá vendo esse vinho aí que vocês estão tomando? É graças a mim, viu? Porque ninguém tinha reparado. Ela não fez isso, ela passou despercebida. E essa virtude a gente tem que imitar também no nosso dia a dia. E como que a gente passa despercebido? Prestando pequenos favores, pequenos serviços, sem fazer um escarcéu por causa disso, né? Por exemplo, eu não preciso ficar divulgando, fazendo uma propaganda de que eu fiquei 3 horas limpando aquela coisa que sujaram, né? Não preciso fazer essa propaganda, né? Pronto, sujaram, limpei, deu um trabalhão, mas tá bom, né? Às vezes a gente tem que falar pro nosso filho, para a pessoa que fez, para ela ter consciência, porque faz parte do nosso dever de educar, né? Aí isso sim, quando a gente tem o dever de educar, né? Quando você sente que tem esse dever, aí você fala, mas também a pessoa sofredora, né? Você escolhe uma coisa que você vai falar também. Você não pode falar de todas as coisas ao mesmo tempo, né? Todos os trabalhos que meus filhos me dão no dia, se eu for falar, eu vou ficar o dia inteiro falando, porque é meu trabalho, né? Na casa de vocês é a mesma coisa, né? Tudo que os outros fazem que nos atrapalha, entre aspas, né? Especialmente criança, é muita coisa a gente vai ficar falando, né? Imagina. Então, passar despercebido é isso, às vezes fazer um serviço sem que nos notem, sem querer os holofotes, né? Nossa, porque eu fiquei passando esse bife e ninguém me agradeceu, nossa, fica na sua, né? Faça com Nossa Senhora, né? Fica na sua. Isso dá um grande exemplo também. Não é ser resignado, nossa, eu sou uma sofredora oculta. Porque também o sofredor, ele não passa despercebido, tá, gente? Uma pessoa que quer mostrar como ela padece, é uma vaidade, né? É uma vaidade, ela quer ser vaidosa, né? Ela tá falando, nossa, eu sou mais importante, eu sofro mais. É uma vaidade, né? Tudo que você quer ser mais que os outros, seja a que tem mais atenção, a mais esperta, a mais bonita,
a mais sofredora, a mais doente, né? Você não está passando despercebido, né? Que é uma coisa desagradável quando você está falando alguma coisa de um problema seu e o outro começa a falar, não, mas lá em casa é pior. Não é? Não é desagradável? Às vezes sim, na sua casa pode ser pior, talvez seja pior mesmo. Mas passa despercebido de vez em quando, deixa o outro falar, né? Tem gente que não deixa, né? Por exemplo, o filho vai reclamar, né? Ai, mãe, porque lá na escola o meu professor fez tal coisa. Aí a mãe, que passa despercebida, ela escuta, ela dá um conselho de repente, mas ela escuta, ela tem compaixão, tem empatia, se coloca na situação, né? Pode pensar assim, puxa, mas para mim isso é fácil, mas para ele está sendo difícil, né? Pensa assim, né? Isso é passar despercebido, pensar assim, para mim pode ser fácil, isso para mim pode ser ridículo essa situação, mas para ele está sendo difícil. Porque se não fosse, ele não estava falando, na verdade. Então, para ele é difícil, né? Então, escute, passe despercebido. O contrário de passar despercebido é querer chamar atenção para si. Então, vamos supor, nesse exemplo, né? O meu filho chegaria falando que teve um problema na escola, daí eu falar, mas você não sabe de nada, porque na minha época era muito pior. Eu não tinha só um professor que me perseguia. Eu tinha o seu fulano, o seu Beltrano e a senhora fulana, né? Porque daí eu fui até para a diretora, começa a contar toda a história, né? Querendo dizer assim, ó, é como se falasse assim, dane-se o seu problema. O meu, eu que sofri, você não está reclamando de barriga cheia, né? É como se falasse assim, ó, o seu problema não importa, o que importa é o que eu vivi. Ou seja, o que importa é sou eu, né? A minha vaidade, eu sofri mais, eu passei por mais, eu lutei mais. Ou seja, isso não vai passar despercebido. E no longo prazo, o que essa pessoa colhe dentro de casa, gente? Colhe silêncio, colhe ninguém mais querer falar com essa pessoa. Eu não vou contar, nem vou contar meus problemas para o meu pai, ou para minha mãe, para minha avó, para minha tia, não interessa. Por quê? Na hora que eu vou desabafar, ela sempre dá um jeito de achar que o problema dela é pior, que ela passou pior. Não me dá paz, né? Porque às vezes o que a gente precisa na vida, tem momentos que o que a gente precisa é só desabafar, né? Por exemplo, uma mãe que fica a noite em claro cuidando de um bebê que está com febre, né? Uma criança que fica... Gente, quando a gente tem bebê, filho pequeno é incrível, né? As pessoas não têm noção, né? Ele tosse, fala assim, mas é só uma tosseira. O neném, ele faz assim, ele tosse, ele chora, né? Ele acorda, ele tosse, aí ele dá uma chorada porque ele acordou tossindo, né? Diferente de um adulto, né? A gente sabe que isso é uma tosse, né? Um bebê não, cada tosse acorda. Então, vamos supor, uma mãe dessa, né? Vai lá e vai falar pra você, puxa, eu tô cansada, eu fiquei a noite em claro, cuidando do meu bebê que tá com febre e tal. Uma pessoa que quer passar despercebido, como Nossa Senhora, o que ela vai fazer? Ela vai ouvir. Nossa, difícil, hein? Nossa, difícil a situação, tadinha, descansa, quer uma água, quer um café, quer um chazinho, sei lá. Né? Me solidarizo, como se dissesse, eu me solidarizo por você, né? Eu sinto o que você sente. Agora, uma pessoa que não quer passar despercebido, o que ela falaria? Mas você é fichinha, e eu que tive 3 crianças tudo junto, era tudo pequenininho, os 3 doentes ao mesmo tempo, ou eu que tive gêmeos, né? Ou a fulana, nossa, olha a fulana que tem um filho que não sei o quê, que tem uma deficiência, quer dizer, assim, às vezes a pessoa até faz isso com boa intenção, viu? Também não estou querendo julgar, porque tem gente que às vezes fala, nossa, mas é que eu quero que ela olhe que tem sofrimentos piores do que o que ela está passando. Pode ser, mas às vezes não compete a você. Às vezes a pessoa sabe, eu sei que ter um filho com uma deficiência deve ser muito mais difícil. Ter um filho com uma doença terminal, nossa, que cruz, né? Cruz difícil de carregar. Eu sei disso, mas no momento eu só quero alguém que escute a minha dor, né? E quando eu estou fazendo oração, né, pensa bem, por que a gente pode ir com tanto amor, tanta sinceridade falar com Nossa Senhora? Porque ela nunca fala pra gente, ai filha, você não sabe, tem um outro rezando nesse mesmo momento pra mim que está com um problema bem pior que o seu. Ela não fala, ela acolhe, né? Ela sempre acolhe. Porque meu problema pode ser desse tamanho. Se eu sou uma pessoa
pequena, né, e eu sou os olhos de Deus, né, eu tenho um problema pequeno, porque Deus sabe que o fardo que eu carrego é pequeno, né, mas é o meu fardo, né. Então, uma pessoa que passa despercebida, ela não quer que tudo gira em torno dela, ela não torna os sofrimentos dela os maiores do mundo, e ela também não faz exigências à toa, ou exigências demasiadas, né? Ou exigências de maneira geral, né? Na casa. Por exemplo, ai meu Deus, lá em casa não pode faltar arroz, feijão e bife, que senão meu marido não come, tá? Esse é um discurso que eu já ouvi umas 2, 3 vezes de mulheres diferentes, tá? Por isso que eu tô dando esse exemplo, tá? É o que me ocorre agora, né? Então, não, porque meu marido, ele só senta pra comer se tiver arroz, feijão e bife. Então, vamos supor, se é um dia que eu vou fazer peixe, eu tenho que fazer arroz, feijão e bife pra ele. E daí eu faço peixe pro resto. Ou seja, esse marido tá vivendo a virtude do passado despercebido, né? Não, né? Ele tá querendo que tudo gire em torno dele, né? Na verdade. Então, quando a gente pode ter, que esse exemplo foi o que me ocorreu, mas não sei, talvez nós mulheres também nós temos também, com certeza, nossas exigências e... é que agora não está me ocorrendo nenhum exemplo no momento, né? Luciano, se você lembrar de algum exemplo, você me fala aqui de mulher, tá? Que me deu branco. Mas, enfim, quando a gente faz exigências, né? Fala, nossa, fulano não entra em casa se não tiver... o álcool gel na porta, se a máscara não tiver assim assada. Ai, meu marido não usa camisa se não tiver super bem passada, se estiver dura, engomada. Essa pessoa passa despercebida? Não, né? Porque toda casa tem que girar em torno da camisa engomada do senhor fulano, né? E daí a esposa ou a filha, sei lá, a funcionária tem que estar atrás do negócio. Não, tem que deixar tudo em ordem, senão... já pensou? Vira uma tempestade, né? Meu filho não come abobrinha. Se tiver abobrinha na mesa, ele não senta, porque ele tem nojo de abobrinha, né? Isso não é passar despercebido, né? Por exemplo, eu Isabela, eu odeio mamão. Nossa, eu não gosto de mamão, que cheiro de mamão, não suporto, né? Então, se eu estou num lugar e tem mamão, né? Qual que é a minha tendência? Eu quero ficar longe, né? Dá vontade de... Eu passo mal, tenho náusea, assim, só de sentir o cheiro. Não sei porquê, essa é uma coisa da infância, né? Se vem desde onde vem. Mas assim, se eu quero passar despercebida, eu vou num lugar. Hoje tem salada de fruta. Uma coisa que eu detesto, salada de fruta. Por que eu detesto salada de fruta? Geralmente tem mamão no meio, né? Daí aquele cheiro que eu gosto, eu não gosto. Então assim, todo lugar. Tem salada de fruta, por exemplo, sobremesa. Em vez de eu falar, eu odeio salada de fruta, não suporto, né? Vou estar chamando atenção para mim, vou deixar outra pessoa sem graça, né? De a pessoa me recebeu na casa dela, né? Ou eu fui no restaurante e ela vai ficar sem graça, né? Da próxima vez, meu Deus, eu tenho que fazer uma alternativa de uma sobremesa para a Isabela, né? Então, o passar despercebido, a minha luta, por exemplo, no caso, seria não reclamar do mamão, ou sentar na mesa e aguentar o cheiro, aguentar firme, né? E ficar quieta, né? E, se não quer salada de fruta, em vez de eu falar, né, que eu detesto, não, tal, que eu detesto salada de fruta, ficar quieto e falar, não, eu não quero, obrigada, né? Então, isso é passar despercebido, né? Não ficar discorrendo, fazendo todo um discurso sobre por que você quer a situação X ou Y, né? E óbvio, né, gente, eu dei o exemplo do mamão que me ocorreu, não é sempre que eu vejo essa luta, né? Às vezes a gente escorrega, mas a gente tem que ter a consciência, né? O que eu estou exigindo em casa? Então pense, né? Aproveite esse momento aí que você está ouvindo o nosso programa, você está tendo esse tempo aí para refletir, reflita, o que eu estou exagerando em casa, o que os outros têm que pisar miudinho para fazer, né? Para me deixar feliz, né? Às vezes sei lá, uma música, né? Tudo bem, a gente tem o dever de educar, às vezes uma música feia, a gente não quer que os nossos filhos escutem mesmo, mas vamos supor, eu não suporto axé, sei lá. Mas vamos supor que a música não tenha nada de... Eu nem sei que toca no axé, né, hoje em dia, mas vamos supor, se não é uma música que fala nada feio, né? Eu não suporto sertanejo. Mas meu filho gosta. Então, assim, também não tem que ser
todo mundo vai ter que ouvir a música que eu gosto? Ah, eu não suporto essa luz, eu não suporto. O que você não suporta? O que você está dando trabalho aí nessa casa? Né? Ou o que você faz questão? Eu faço questão que todos os talheres estejam certinho na medida exata, tal, que tudo esteja combinando quando eu chego em casa, porque se não tiver, nossa, eu quebro o pau lá em casa, né? Então pense, né? Pense com carinho. Às vezes a gente vai ter o dever de educar e vai pôr isso em primeiro lugar, acima da nossa vontade. Mas às vezes é só uma coisa que eu estou fazendo questão, porque eu quero que os outros pensem. Ah, os outros lembrem de mim, lembrem que eu não gosto de mamar, né? Então pense, reflita. Então essas são as 3 virtudes, pequenas virtudes de hoje para começar. Gratidão, cortesia e o passar despercebido. Eu convido você a se exercitar nessas virtudes e veja como o seu lar pode ir mudando gradativamente. E mande esse programa, compartilhe, curta aí se você estiver no YouTube, dê like, não custa nada. Mande esse programa para mais pessoas. E espero vocês semana que vem, que a gente vai falar de outras pequenas virtudes. Até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.